Bom dia, shalom, graça e paz, bem-vindos. Posso pedir para ficarmos de pé na casa do Senhor? Vamos dar início a mais uma celebração. A maioria de nós cansados, mas cheios da presença de Deus. Amém. Hoje vamos abrir, obviamente, com o Salmo 133. Não há grandes escolhas. Amém. Depois daquilo que o Senhor foi falando ontem connosco. Amém. Então o Senhor diz assim no Salmo 133: Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena ao Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém. 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 Senhor, nós te agradecemos por tudo o que nos tens ministrado em relação ao amor, em relação à unidade, em relação à comunhão, Deus. E hoje declaramos, Senhor, que estamos aqui por causa do teu amor. Estamos aqui porque tu nos amaste primeiro. Estamos aqui, Senhor, porque o teu amor incondicional por cada um de nós nos deu vida, nos deu libertação, nos deu salvação. E por isso, Senhor, nós celebramos hoje vida. Celebramos a nossa vida, mas celebramos acima de tudo a aliança que tu fizeste connosco naquele dia. A aliança que fizeste connosco, que estabeleceste com cada um de nós individualmente. No dia em que nós dissemos sim para o Senhor Jesus e não para as coisas do mundo. No dia em que nós dissemos sim para a vida e não para a morte. No dia em que nós dissemos sim para a liberdade e não para a escravidão. E hoje celebramos com júbilo, celebramos com alegria, sentimos a tua unção a escorrer sobre nós, como diz aqui no Salmo 133, sobre as barbas de Arão. Sentimos o amor, Senhor, sentimos a unidade, sentimos a comunhão, porque é isso que tu tens feito em nós, é isso que tu tens feito em nós como corpo de Cristo. Nós te damos graças por isso, Senhor. Entregamos este tempo em tuas mãos, declarando que será um tempo poderoso na presença de Deus. Aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração, Senhor. Nós nos entregamos a Ti nesta manhã para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. 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 Neste lugar tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque
mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, destrói as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Obrigada, Senhor, por esse amor, Senhor, sobrenatural. Obrigada por esse amor incondicional, Senhor. Obrigada por esse amor, Senhor, que nos livra da morte, nos livra do Minha inferno. vida entrego a Você entrega a minha ti. vida a Ti, Senhor. Tudo que tenho. Os meus sonhos entrego a ti. Faz de mim vaso novo, com coração novo, vaso de barro em tuas mãos. Reconheço que posso errar, mas eu sei que existe o perdão. É por causa do sangue que foi derramado, por causa do seu grande amor. Tu és Senhor do universo, és o Filho de Deus, tu és o Cordeiro Santo.
Cordeiro Santo, que morreu numa cruz, teu sangue é precioso, venceste a morte, estás assentado ao lado de Deus, Deus Pai. Minha vida entrego a ti, os meus sonhos entrego a ti. Faz de mim vaso novo, com coração novo, vaso de barro em tuas mãos. Reconheço que posso errar, mas eu sei que existe o perdão. É por causa do sangue que foi derramado, por causa do seu grande amor. Tu és Senhor do universo, és o Filho de Deus, tu és o Cordeiro Santo, que morreu numa cruz. Teu sangue é precioso, venceste a morte, estás assentado ao lado de Deus. Tu és Senhor do universo, és o Filho de Deus, tu és o Cordeiro Santo, que morreu numa cruz. Teu sangue é precioso, venceste a morte, estás assentado ao lado de Deus, Deus Pai. Podemos cantar mais uma vez o refrão, então. É que esse Senhor do Universo está aqui connosco. Tu és Senhor do universo, és o Filho de Deus, tu és o Cordeiro Santo, que morreu numa cruz. Teu sangue é precioso, venceste a morte, estás assentado ao lado de Deus, Deus Pai. Louvamos, Senhor do Universo, te glorificamos, Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Senhor, por te fazeres presente no nosso meio. Obrigado, Senhor, porque cumpres a tua palavra mesmo quando nós não cumprimos a nossa, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o teu amor é verdadeiramente incondicional, enquanto que o nosso, Senhor. O nosso depende dos nossos dias e dos nossos humores, Senhor. Amém. Bom dia, bem-vindos novamente. Podem tomar os vossos lugares, amém. É bom estar novamente juntos, embora a gente tenhamos estado bastante tempo juntos este fim de semana, mas é bom estar juntos. É bom nós podermos não somente celebrar hoje mais um dia que estamos na presença de Deus e na sua casa, mas também aproveitarmos este tempo para agradecer tudo o que o Senhor fez ontem nas nossas vidas. Se realmente foi algo poderoso, como eu creio que foi, nós temos muitas razões para agradecer as 12 horas, o sacrifício que nós podemos ter feito, a luta contra o cansaço nestas 12 horas que tivemos de adoração e oração, não se comparam com o que o Senhor do Universo fez e continuará a fazer nas nossas vidas. Amém? Amém. Porque Ele realmente tem um amor que não dá para explicar. Nós não conseguimos. Podemos dizer que é um amor incondicional, que é,
mas é muito acima disso. Amém. Semana passada nós festejámos, celebrámos Páscoa, lembro? Falámos que Páscoa é um tempo de mudança. Aprendemos muita coisa, não só sobre a mudança que implica uma libertação no físico e uma libertação também no espiritual, mas percebemos a importância de porque é que o Senhor Jesus foi pendurado naquele madeiro, porque é que isso trouxe o julgamento dos nossos pecados e trouxe cura e vida sobre nós. Amém? Amém. E hoje vamos dar um salto, um pouquinho também no Novo Testamento, para trás, no Novo Testamento, mas para trás, para percebermos o que é realmente a mudança, o que a mudança pode fazer e como a mudança funciona nas nossas vidas, assim como funcionou no tempo de Jesus. Amém? Podemos abrir no livro de João. É um livro muito bonito, muito interessante. Eu sei que eu já falei uma vez que os outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são o que nós chamamos de os evangelhos sinóticos. João tem uma perspectiva diferente de tudo o que aconteceu. João nem escreve, se nós formos comparar o Evangelho de João, João capítulo 2, do 1 ao 11, se nós formos olhar para o Evangelho de João, nós até podemos ficar com algumas dúvidas em relação a muita coisa. Porquê? Porque enquanto que os outros relatam as coisas de uma forma muito científica quase, João salta datas, salta cronologia, salta muita ordem, porque o que é importante é aquilo que impactou o coração dele. E ele vai relatando da forma que o coração dele foi impactado. Por algum motivo, é que o Senhor tinha aquela empatia especial com João. Era muito amor, João também. João era muito coração, era muito amor. E às vezes, se nós formos comparar, vamos perceber que João diz, sei lá, vou dar um exemplo que até pode não ser verdade, pode não ser correto. Diz, por exemplo, que a cura do paralítico do tanque de Betesda aconteceu antes de outra cura qualquer. E nós nos outros 3 vemos a ordem correta. Ali é aquilo que o impactou, é a forma como Deus falou ao seu coração, é que ele relata. Por algum motivo também, é que foi o apóstolo João que foi escolhido pelo Senhor para escrever o último livro. Por algum motivo. O Senhor faz tudo da forma... Porque sabia que os outros, se fossem arrebatados e fossem aos céus, se calhar iam tentar descrever o céu de uma forma muito racional e científica. E João, tudo o que fez, foi o coração que foi cheio da presença de Deus. Amém? Então, João capítulo 2, do versículo 1 ao 11. Diz assim logo no 1. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Canaã da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não têm vinho? Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. Versículo 6. E estavam postas ali 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhes Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe, todo o homem põe primeiro o vinho bom e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. E Jesus principiou assim os seus sinais em Canaã da Galileia e manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém? Amém. Senhor Espírito Santo, pedimos o teu toque nesta manhã. Senhor, pedimos que nos possas trazer o entendimento do que significa esta passagem, mas mais do que o que ela significou naquela altura e a importância bíblica que tem para nós, o que isto pode trazer sobre as nossas vidas. A mudança, Senhor, estamos a falar primeiro culto após Páscoa, Senhor. Que mudança tu vais trazer nas nossas vidas, Deus, ao lermos esta passagem. Abre os nossos ouvidos, prepara o nosso coração para esta palavra. Usa, Senhor, este tempo de uma forma poderosa para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Este é um milagre fantástico. Não sei se vocês consideram ou não, mas eu acho que nada melhor do que após a Páscoa falarmos sobre este milagre fantástico e sobre este início do ministério de Jesus. Que este milagre relata o início do ministério de Jesus. É fantástico transformar água em vinho. Eu não sei se algum de vocês já alguma vez transformou água em vinho. Não? Eu também não. A gente às vezes consegue transformar vinho em água. Porque pega no copo, mistura tanta água para aquilo ficar fraco e não fazer mal. Que aquilo fica um refresco.
Agora o oposto, ter o copinho cheio de água e ser transformado em vinho. Se algum de vocês conseguir, diga, porque a gente fica ricos. Hoje, não é? Só Jesus fez isso. Eu estou a brincar, mas é para nós entendermos que às vezes coisas tão simples, que parecem simples, são coisas que ninguém consegue fazer. E nós às vezes só pensamos naqueles milagres super poderosos, que são poderosos, não é? Os milagres da cura, N milagres. E para mim, estes milagres não são menos poderosos que os outros. Eu até vou partilhar convosco qual é o milagre de Jesus. Alguns se calhar já sabem, que mais me impactou na Bíblia. E se calhar vocês vão achar que é o milagre que tem menos relevância. A mim o milagre que mais me impactou é aquele milagre em que Pedro pesca um peixe e traz o dinheiro lá suficiente para o Senhor pagar os impostos. Ou seja, não houve sequer uma pessoa envolvida naquilo, não houve a necessidade de ninguém fazer nada. Houve a necessidade de Jesus mostrar que temos que cumprir as leis do homem para podermos ter autoridade sobre todas as coisas. E num mar que devia ter milhares de peixes, sai um peixe. O primeiro peixe que Pedro pega, quando ele o abre, tinha a moeda certa na boca para pagar os impostos. Portanto, isto não é o mais poderoso, mas é aquilo que me impacta, porque mostra que nós não somos nada ao pé daquilo que o Senhor pode fazer. Até um animal o Senhor usou ali para mostrar a dependência do homem de Deus e como o Senhor faz todas as coisas. Amém? Mas neste milagre, que é fantástico, na realidade, o mais importante deste milagre não é a transformação da água em vinho. O mais importante deste milagre é tudo o que se passou antes e tudo o que se passou depois. É claro que nós às vezes focamos naquilo que nos chama a atenção. Não é? Deixem-me dar um exemplo, pode não ser o mais correto, mas que vocês conseguem perceber. Por exemplo, quando um avião cai, não é? Morrem pessoas normalmente, e qual é o impacto que traz para nós? É perceber famílias destruídas, claro, os danos, as condições todas, os problemas todos. Mas há um conjunto de pessoas que se foca no que aconteceu antes e no que aconteceu naquela altura, que é quem vai investigar. Será que o avião foi bem abastecido? Será que fizeram bem a última revisão? Será que os pilotos estavam em condições? E depois vão à caixa negra. Será que ele tomou as devidas precauções e teve os cuidados e fez as checklists que devia fazer antes de levantar e para aterrar? O que é que aconteceu? Com este milagre é mais ou menos o mesmo. Há uma coisa que nos chama a atenção, que é a transformação da água em vinho. Mas os pormenores, o que rodeia aquilo, é o que hoje vai mudar a nossa vida, creio eu no nome de Jesus. Amém. Amém. Este é o primeiro milagre que o Senhor Jesus fez no seu ministério. E fez logo num casamento. Fez num casamento por várias coisas. Para mostrar que o casamento é realmente um dos dias mais importantes na vida do casal. Para nos mostrar, se nós ainda temos dúvidas, que a família é um projeto de Deus. E que o projeto de Deus se chama realmente casamento, se chama filhos, se chama família, porque é um Deus geracional. E nos mostra também que Deus, através do Senhor Jesus, estava presente no primeiro dia daquela aliança que foi feita entre um homem e uma mulher, que nós não sabemos quem são. A Bíblia não nos fala. Portanto, não é importante nada disso. É o que nós podemos reter daqui. Não é importante, ou seja, as pessoas estavam a celebrar o dia mais importante das suas vidas e não são importantes para a história. Portanto, vejam como Deus faz as coisas. Aquilo que para Deus é importante e para nós é aquilo em que nos devemos focar. Mas, voltando aqui ao casamento, se por algum motivo, no dia do teu casamento, no dia em que tu te casaste, e temos aqui alguém que casou há pouco tempo, e graças a Deus, porque o Senhor estava presente na vida deles no casamento, mas se por algum motivo, no dia do teu casamento, o Senhor Jesus não estava presente na tua vida, enquanto casal ou como indivíduo, o Senhor hoje te lembra que Ele faz parte desse casamento. O Senhor hoje te lembra que a aliança que tu tens com o teu marido, com a tua esposa, independentemente das vicissitudes da vida, Ele faz parte dessa aliança. E Ele faz com que esse cordão de 3 dobras, que é o casamento, não quebre. Mesmo que a gente puxe mal para um lado ou puxe mal para o outro, Ele nos sustém no casamento, se nós assim o quisermos. Amém? O Senhor hoje nos fala isso. E, voltando aqui a este casamento, nós percebemos que havia ali jarros de água, não é? Que foi o que foi transformado. Cada jarro de água, segundo os historiadores, aquelas medidas, diz que tinha mais, quer dizer que cada um deveria levar mais ou menos 100 ou 120 litros de água. Portanto, quer dizer que eram coisas grandes e pesadas. Eles estavam lá à entrada da porta, neste caso à entrada não vou dizer da porta, à entrada do local, serviam exatamente para a purificação, para as pessoas que vinham da rua se purificarem. Eu lembro, nós às vezes esquecemos das coisas e pensamos que o mundo é como nós o conhecemos. Não havia estrada alcatroada na altura, não havia carros. As pessoas andavam ou descalças ou de chinelos na rua
portanto, quando chegavam a algum lugar, iam sujas. Iam sujas do pó, iam sujas do que havia na rua, porque não havia as condições de sanidade que nós hoje temos. Portanto, as pessoas tinham que se purificar para se limpar. No caso do povo judeu, ainda havia aquela questão toda religiosa de eu não posso ir para uma cerimónia sem me purificar. Então, eles tinham mesmo que passar água no corpo todo. Era a parte da sujeira e a parte da purificação. Mas, como eu disse, o mais importante aqui não é o milagre, é as circunstâncias, é os pormenores, é cada ponto que foi focado. Mas antes do Senhor Jesus fazer o milagre, foi preciso fazer algo. Antes do Senhor Jesus fazer o milagre, nós temos lá no versículo 5 que a sua mãe, Maria, diz o que aos serventes? Diz aos serventes para lhe obedecerem em tudo o que ele pedir. É isto que nós percebemos. Ou seja, aqui já temos um fator que nós podemos apreender para nós de o que é necessário para que os sinais possam acontecer. Um deles é a obediência, como já vimos. Naquele caso, dizia o que Maria disse aos serventes, a quem estava a servir naquele casamento, foi para obedecerem ao Senhor, a Jesus. Perdão, naquela altura ainda não era Senhor Jesus. Portanto, vamos cingir à época. A obedecer ao meu filho. Tudo o que ele pedir, vocês façam. Então isto mostra, hoje em dia, no nosso caso, é a obediência à palavra, a obediência à direção do Senhor. É o mesmo Senhor que deu ordens como é que queria fazer, é o que hoje nos diz o que a gente deve fazer. Portanto, temos que ter essa obediência. E foi preciso ir buscar água. Foi o que Jesus mandou aqueles homens fazer. Imaginem, estamos a falar de 6 jarros, 100 litros ou 120, tanto faz. Imaginem que eu hoje pedi a alguém para ir buscar água. Se eu pedisse a alguém para me ir buscar água, o que é que fazia? Ou faziam como a Sandra fez agora, pegou ali uma garrafa de água para dar a alguém, ou iam ali à mangueira, atrás, traziam água, ou iam lá dentro buscar água, fresquinha, ou iam ao frigorífico trazer uma água fresca. Não tinha dificuldade nenhuma, certo? Que é 10 segundos e a água estava aqui. Só que ali não foi assim. Primeiro que não havia torneiras, não havia mangueiras, acho que também não havia frigoríficos naquela altura, tenho uma vaga ideia. Pois não havia eletricidade. É verdade, estamos a falar daquela altura em que não havia nada, não é? Então, provavelmente, o que é que havia? Um poço. E até já falámos em poço aqui há 2 semanas. Provavelmente havia um poço e eles tiveram que ir a um poço próximo buscar centenas de litros. Ou seja, foi uma obediência que deu trabalho. Foi uma obediência que custou. E eles, se fossem com uma garrafinha ou com um vasozinho de, vá lá, uma bilha, como eu quando era criança, se ia à fonte com as bilhas de barro, que levava 5 litros, estão a ver? Muitos serventes que foram lá, muita vez, foram e voltaram. Foram e voltaram. E sempre a obedecer. Se calhar alguns sem muita vontade. Mas o que é que nós aprendemos aqui? É que obedecer a Jesus dá trabalho. Obedecer a Jesus não é fácil. Obedecer a Jesus não é fazer assim e vir água fresca na mão. É ter que trabalhar, no bom sentido, para que as coisas aconteçam. É ter que trabalhar para que a gente veja as coisas acontecerem e chegarem até nós. E se calhar aqueles serventes estavam cansados a partir de um certo ponto e não tinham vontade nenhuma de obedecer. E nós? Será que às vezes também estamos cansados? Não vou falar do cansaço de ontem. Será que às vezes estamos cansados porque obedecemos e nunca mais vemos o fim, como se diz aqui em português, o fim ao tacho, nunca mais vemos acontecer aquilo que nós tanto ansiamos? Temos que fazer como aqueles serventes, com trabalho, mas temos que ter a confiança que o Senhor Jesus, para nós já é o Senhor Jesus, nos supre as necessidades físicas e as espirituais, mesmo quando nós não vemos isso acontecer. Mas temos de ter essa confiança, temos de ter essa fé, temos de ter essa certeza. E outra coisa que o Senhor Jesus nos ensina com este primeiro milagre é também que há o tempo certo para agir, há o tempo certo para as coisas acontecerem. O que é que aconteceu quando Maria percebeu que não havia vinho? Foi tentar fazer o quê? Foi tentar meter uma cunha a Jesus. Olha, porque eles não sabiam quem era Jesus, mas ela sabia quem era o filho dela. Ela sabia que era o Filho de Deus, que nasceu de uma concepção sobrenatural do Espírito Santo. Ela sabia que ele era a divindade que estava ali. Então ela naturalmente foi fazer o quê? Tomou um atalho e foi tentar meter uma cunha a Jesus. Olha, se conseguis, para que está a correr mal, eu sei que tu és capaz de resolver isto. E o que é que Jesus lhe disse? Sai daqui, mulher, ainda não chegou o tempo. Ou seja, o que é que o Senhor nos diz mais uma vez? Temos que saber esperar. Não entrar por atalhos, não murmurar, manter a nossa obediência firme,
ser submisso ao Senhor, não tentar adaptar os princípios da palavra de Deus à nossa vontade, não deturpar a palavra do Senhor, como agora está tão na moda, deturpar a palavra de Deus para nos dar jeito, deturpar a palavra de Deus para que aquilo que é errado comece a ficar certo, e deturpar a palavra de Deus para que aquilo que é certo comece a ficar errado. E o mundo, e infelizmente muita igreja aí fora, está a tentar mostrar que a palavra de Deus se calhar tem que ser até atualizada. Eu acho que tem que ser atualizada sim, mas é com uma Bíblia na cabeça de quem achar isso. Atualizar na hora ao cérebro, fazer um upload da Bíblia diretamente pela testa, porque realmente as pessoas que acharem que a Bíblia tem que ser atualizada, santo Deus, convertam-se novamente, porque há qualquer coisa que não está a bater certo. É a minha visão, respeito de cada uma. Quando o Senhor diz na sua palavra que a sua palavra é a mesma, que é eterna, era ontem, é hoje, será eternamente, que não se tira um tiro da sua palavra para que ela não perca o seu sentido, e alguém tem o desplante de dizer que tem que ser atualizada, não tem a mesma versão da Bíblia que eu tenho. A minha foi diretamente do Espírito Santo. A dele não sei como é que é. Amém? Mas, voltando aqui, qual é o resultado quando nós somos obedientes? Qual é o resultado quando esperamos pelo tempo certo das coisas de Deus? O resultado foi aquilo que o Senhor Jesus fez. É que é sempre melhor do que se formos nós a fazer. Quando o Senhor faz, é muito melhor do que nós fazemos. Por isso é que o vinho que foi ali transformado por milagre era melhor do que o vinho que foi inicialmente apresentado no casamento. E eu não tenho dúvidas que o vinho era bom. Normalmente, para um casamento, para uma festa, nós tentamos sempre fazer o melhor. A comida, a bebida, as decorações, tentamos fazer o melhor. Portanto, claramente que era o melhor. O que nós também sabemos é que muitas vezes, quando são estas festas muito grandes, as bebidas, principalmente, que são apresentadas no final, não têm a mesma qualidade. Porque o pessoal já está tão grogue que já não percebe se o vinho é uma colheita boa ou aquilo é a maior zurrapa que existe. Mas, naquele caso, o vinho que o Senhor fez era claramente melhor. E é isto que o Senhor hoje tem para nos dizer. É que, se nós soubermos esperar, se obedecermos ao que Ele nos diz, nós vamos transformar-nos em melhores pessoas. Vamos transformar-nos em melhores pais, em melhores filhos, em melhores discípulos de Deus, em melhores irmãos, em melhores trabalhadores, em melhores pessoas, quando permitimos que Ele faça o milagre da transformação em nós e não tentarmos nós transformar-nos. É claro, a decisão é nossa. Nós temos que querer que o Senhor nos transforme. Mas se for Ele a fazer realmente, nós ficamos outras pessoas. Ficamos com uma boca tratada, uma boca que não fala errado, como ontem nós referimos tanta vez isso, com comportamentos adequados. O que eu tenho a certeza absoluta é que se o Senhor Jesus, que transformou esta água em vinho, se entrar na nossa casa, nós vamos ter um casamento melhor. Amém. Amém. Nós vamos ter um relacionamento familiar melhor, dos filhos com os pais, dos pais com os filhos, com a nossa parentela. Vamos ter mais amor, vamos ter mais qualidade de vida, porque Jesus traz-nos qualidade de vida. O Senhor diz que veio para nos trazer vida, e vida em abundância. Então, se Ele não mente, onde é que não está a correr bem? Em nós. Não, longe de mim estar a dizer que nós estamos propositadamente a fazer alguma coisa de errado, porque nós não somos masoquistas. Mas às vezes não fazemos as coisas tão certas como deveria ser, porque não sabemos. E o Senhor nos vai ensinando exatamente para nós fazermos isto. Não para nos trazer culpa, mas para nos ensinar, olha, não é assim, faz assado. E aí nós ficamos mais alinhados com aquilo que o Senhor tem para nós. E quando estamos mais alinhados, a verdade é que as coisas acontecem de uma forma sobrenatural e melhor. E tal como no versículo 11, em que no final nós percebemos que o milagre trouxe fé aos seus discípulos, porque eles não sabiam ainda quem era Jesus. Qualquer um deles, atrevo-me eu a dizer, tinha noção que Jesus não era um homem igual aos outros. Senão ninguém largava o que estava a fazer para ir atrás de um homem igual aos outros. Era o seu próprio carisma, a forma como ele falava, a autoridade. Não é autoritarismo, atenção. Jesus nunca foi autoritário, mas Jesus tinha uma autoridade natural na vida dele. É a diferença entre uma pessoa autoritária é que impõe coisas. A diferença de uma pessoa com autoridade é que ela é o exemplo dessa autoridade e dessas coisas. E naturalmente qualquer um de nós aceita e quer ser assim. E quer estar debaixo, quer estar subordinado, quer servir essa pessoa. É essa a diferença. O mundo gosta de autoritários. E o Senhor Jesus gosta de quem tem autoridade, como eu. O mundo gosta de ser servido. E Jesus gosta de servir. E é isso que o Senhor faz nas nossas vidas e muda as nossas vidas também. E quando aqueles discípulos que ainda não sabiam quem era Jesus viram aquilo, perceberam tudo pode acontecer a partir de hoje. Eu
creio que eles devem ter ficado ali impactados. Nunca tinham visto nada assim. Da mesma forma que hoje o Senhor nos diz, tudo pode acontecer na nossa vida a partir de hoje. Tudo. E quando começarem a acontecer essas coisas mais fantásticas ainda que o que já tem acontecido, aqueles que andam ao pé de nós, na escola, no trabalho, na vizinhança, vão começar a ficar impactados. Espera aí, alguma coisa se está a passar naquela casa. Alguma coisa se passa na vida dele. Alguma coisa se passa na vida dela. E é assim que nós conseguimos mostrar a grandeza do Senhor e conseguimos falar. Eu sei que alguns aí fora já hoje veem um grande milagre em nós, amém? Porque nós já fomos pessoas muito pouco agradáveis, não é? Eu sei que se calhar nós já temos familiares e colegas que dizem, olha, de mim dizem de certeza. Não é? Grande milagre que aconteceu, porque isto não era propriamente flor que se cheirasse. Não é que o cheiro não fosse mau, eu sempre tomei banho, só que tinha muitos picos, picava muito, não é? E hoje, graças a Deus, o Senhor foi tirando alguns dos picos. Mas fora de brincadeiras, a nossa mudança no falar, no agir, nos compromissos, em tudo, é o melhor testemunho que nós podemos dar lá fora. Porque se não há mudança em Cristo, então é palavra, é palavreado. Se nós tentamos levar a palavra de Deus a um conhecido, a um colega de trabalho, mas depois o nosso comportamento no dia-a-dia é o contrário àquilo, o que é que ele vai dizer? Hipócrita. Está-me a tentar fazer o quê? Como se dizia antigamente, faz o que eu digo e não faças o que eu faço. Não. Nós, como cristãos, temos que dizer, faz o que o Senhor diz e faz o que eu faço. Porque nós temos que ser esse espelho e esse exemplo. Na realidade, se nós hoje olharmos para nós e nós percebermos que estamos as mesmas pessoas que éramos antes de nos convertermos ao Senhor Jesus, então é porque na realidade não convertemos o coração. Dissemos uma oração, dissemos, mas o nosso coração não se converteu. Não foi aqui. E o que a palavra de Deus diz é como em relação ao arrependimento. Tem que ser algo genuíno. A gente tem que proclamar com a nossa boca. Ainda ontem falámos nisso. Temos que proclamar com a nossa boca, sim, porque tem poder essas palavras. A forma como nós declaramos ao mundo, as coisas mudam e acontecem. Mas tem que haver aqui uma conversão genuína. Eu creio que isso aconteceu já em cada um de nós. Não estamos talvez ainda da forma que gostaríamos, mas vamos chegar lá. Não é possível a alguém converter-se e não mudar a forma de falar, a forma de agir, a forma de se comportar. Então, alguma coisa não está bem em nós. Claro, nós não temos o tal botãozinho do automático. Isto não é automático, isto é um processo. Hoje a gente corrige umas coisas, amanhã melhoramos outras. O que acontece é que temos que ter um coração que tenha essa vontade de ser liberto do Egito, não é? Já que falámos da Páscoa a semana passada, o nosso coração não está no Egito. Lembram-se o que é que o povo... Pensem bem assim. Eu sei que a vida não era fácil naqueles tempos. Mas o que a Bíblia nos ensina é que, mais para o final, o próprio Faraó não dava sequer o material para eles fazerem os tijolos, por assim dizer, com que eles iam fazer as construções. Eles tinham que ir catar o barro, tinham que ir catar as ervas, eles tinham que... Ou seja, além de estar a construir como escravos, ele não lhes dava sequer o material, que era para quê? Para eles não terem tempo para adorar a Deus. Portanto, ele tornou-lhes a vida cada vez mais difícil. Fora o serem chicoteados, o serem maltratados. Mas o que é que acontece algum tempo depois? Estão libertos, estão no deserto, não têm o jugo do Faraó, sabem que estão a caminhar para a terra prometida, viram um milagre poderoso que foi o abrir o mar vermelho para passarem. Acham que não é poderoso? Eu acho que isto não é poderoso. Mas o que é que aconteceu ao final de algum tempo? E a carne lá no Egito era tão boa. Então e o chicote? Mas tinha carne, aqui não há carne. Meu Deus! Às vezes nós também somos assim. Deus já fez milagres poderosos na nossa vida e nós não trazemos à memória aquilo que nos dá esperança e no dia em que a vida começa a ficar difícil, naquele tempo os iogurtes é que eram bons. E às vezes a gente perde-se por aí. E nós temos que perceber que nós não podemos agarrar-nos ao Egito. Mesmo que antigamente houvesse algumas coisas que até não eram más e que eram agradáveis para nós. E não eram más, não eram pecado. Mas se isso estava relacionado com a nossa vida passada, então é melhor ser livre. É melhor comer pão com manteiga todos os dias e um copo de água do que comer lagosta se essa lagosta nos prende ao Egito. É verdade. Quem não gostava de lagosta, então nesse ponto. Mas pronto, pensa na melhor comida do mundo. Se isso faz com que tu fiques agarrado ao Egito, é melhor comer pão com manteiga ou pão sem nada todos os dias. Mas sermos livres. Nada se compara à liberdade que o Senhor Jesus nos deu. Nada se compara. Amém. Mas voltemos ao milagre. Vamos começar a ver o milagre de uma forma profética. Quem está comigo? Quem quer ver de uma forma profética? Amém. Porque de uma forma
religiosa é fácil. De uma forma profética fica mais engraçado. Naturalmente falando, tudo aquilo que nós já falámos resume o milagre da transformação da água em vinho. Praticamente de forma completa. Naturalmente falando, nós já vimos que este milagre fala de algumas atitudes importantes a ter, como obediência, mudança, ação por parte das pessoas, perseverança. Naturalmente falando, nós vemos isto. E se nós fôssemos somente explorar estas atitudes, explorar no bom sentido, dissertar, ministrar sobre estas atitudes, só isto já era suficiente para o Senhor nos ministrar. Era ou não era? Só que Deus quer fazer algo mais nas nossas vidas. O Senhor quer fazer algo profético e poderoso nas nossas vidas que nos leve a fazer algo mais do que somente aquilo que, se nós lermos de uma forma simples, está aqui. Profeticamente falando, este milagre está muito longe de ter terminado. Agora é que vai começar o milagre, quando nós começamos a apreender algumas coisas que estão aqui. E uma coisa que nós podemos ver até de uma forma profética é que o ministério de Jesus começa com um casamento. Não é? E o ministério de Jesus vai terminar com um casamento. Porque no dia em que o Senhor Jesus voltar, Ele vai celebrar contigo e comigo as bodas do Cordeiro. Ou seja, o Senhor começa com um ministério, um casamento, e milhares de anos depois, quando Ele volta para buscar a sua noiva, quem é a noiva? Somos nós. Noiva sem ruga, sem mácula, pura, com azeite na botija. Portanto, a gente não se esqueça de encher a botija com azeite todos os dias. Nesse dia o Senhor vai celebrar as bodas do Cordeiro connosco. Ele diz isso na sua palavra. Então só aqui nós já vemos de forma profética porque é que o primeiro ministério, porque é que o primeiro milagre foi um casamento. E celebrar as bodas do Cordeiro também é um autêntico milagre. Porque a gente manter-se firmes é um autêntico milagre. Não é pela nossa força. Mas isso só acontece porque o Senhor faz. Amém. E neste casamento foi exatamente assim. Nós não sabemos, algum de vocês sabe, os noivos já percebemos que não sabemos sequer o nome. Se chamava António, Joaquina, não sabemos. E agora vocês fazem ideia qual era a relação dos noivos com o Senhor Jesus. Porque é que ele estava na festa? Também não sabemos. E a verdade é que ele estava lá e estava com os discípulos. Portanto, não foi só ele. Foi ele e o grupinho todo. Ou seja, como eu não me parece que Jesus vá a algum lugar sem ser convidado, porque ele não vem às nossas vidas sem ser convidado, alguém o convidou. Acredito que fosse alguém do relacionamento dele. Mas nós não sabemos. Porquê? Porque mais uma vez nos mostra que o que é importante aqui não é o relacionamento que nós temos com Jesus. É o relacionamento que nós temos em comum com Jesus. Porque o nosso relacionamento com Jesus não é só dele para nós, tem que ser de nós para ele. Ou seja, nós temos que o convidar para ele estar presente. Nós temos que o convidar quando oramos. Nós temos que o convidar quando lemos a palavra. Não é algo que a gente faça de uma forma dissociada. Jesus está lá no trono da graça. É verdade, a interceder por nós como o nosso advogado, como o irmão mais velho, aquele que ora por nós, que defende as nossas causas. Mas não é assim que funciona. Funciona com o meu relacionamento com ele. Não há um distanciamento. E é isso que o Senhor também nos mostra hoje. E o Senhor mostra-nos também que nessa festa, é um dado momento da festa, e não era ao final, nem estava perto, porque a Bíblia não diz isso, terminou o vinho. Eu não sei se vocês acham normal faltar vinho ou comida num casamento. Acham normal? Bebida e comida num casamento? Eu não sei. Eu já fui a muitos casamentos, se calhar qualquer um de vocês já foi a mais do que eu. Algum casamento onde faltou a comida e a bebida? Não. Então, a mim não me parece normal. Mas, neste caso, até há uma agravante. Estamos a falar de uma época que não tinha, como vimos, eletricidade, não tinha estradas, não tinha N coisas, mas tinha um mestre-sala no casamento. Então não era um casamento de gente pobre, com toda a certeza. Um casamento de gente pobre não tem mestre-sala. Aliás, a maioria dos casamentos hoje não tem um mestre-sala ou o organizador dos casamentos, como a gente às vezes vê nos filmes e naqueles casamentos com centenas de pessoas. Tem que haver alguém que organize aquilo, que faça aquilo tudo. Esse era o papel do mestre-sala ali. Alguém que organizou tudo. Ou seja, podemos dizer que este casamento tinha alguém responsável por acompanhar cada detalhe do casamento, por programar cada coisinha. Se os convidados estavam bem, se estavam bem sentados, se a comida estava correta, estava quente, se estava frio. Ou seja, havia alguém responsável por tudo. Podemos dizer que alguém que era profissional. Na altura não havia essa noção, mas hoje a gente diria que é um profissional de eventos. Nós temos aqui uma pessoa que a mãe trabalha com eventos, quer dizer que há regras, há princípios, há uma checklist de coisas que se fazem para não falhar. E aquele homem tinha essa responsabilidade. Então, eu acho que ainda é mais estranho acabar o vinho. Não é?
Se fosse as famílias, imaginem, a gente agora reunia-se aqui e dizia assim, vamos organizar uma festa. Nenhum de nós é profissional do tema, a gente se calhar pensa, um leva 3 daqui, outro leva 4 garrafas de refrigerante dali, não sei o quê, e às tantas somos mais do que as garrafas e falta. Então se for no verão faz muito calor. Mas se a gente contratasse alguém profissional para fazer a festa, não pode faltar. A pessoa tem que dizer, comprem tanto disto, tanto daquilo e tanto daquilo outro. Então, o que é que acham? Acham que isto é muito estranho ou não? Eu acho que é muito estranho. Mas vou-vos dizer uma coisa ainda mais estranha. Querem que eu vos diga o que é mais estranho? É que quem deu pela falta do vinho não foi o mestre-sala. Ou seja, há um homem que é responsável por organizar tudo, falhou completamente na organização e nem dá por isso. Quem dá por isso é Maria. Maria estava lá como convidada. Ou seja, eu não acredito que Maria até bebesse muito vinho. Não é? Normalmente, naquela época principalmente, as mulheres não tinham as mesmas liberdades que nós temos hoje, e graças a Deus temos essas liberdades e esses direitos que nós temos. E eu acredito que ela se apercebeu que o vinho faltou em alguma mesa e que os empregados, que os garçons, que os serventes não conseguiam trazer vinho e deviam estar a olhar uns para os outros com cara de espanto. Eu acho que foi isto que aconteceu. Agora digam-me lá, acham isto normal? Que seja um convidado a perceber que alguma coisa correu mal ali? É ainda mais estranho. Ou seja, nós temos alguém que é profissional, que dominou o assunto, não se apercebe que faltou vinho e é um dos convidados que dá por isso. Isto para mim soa-me que Deus nos quer mostrar qualquer coisa com isto. Isto para mim soa-me que nos quer mostrar que quando nós achamos que somos responsáveis por alguma coisa, nós falhamos. Quando nós achamos que é na força do nosso braço que nós conseguimos fazer, nós falhamos. Nós programamos, planeamos, fazemos tudo, mas se não trazemos o divino para a nossa programação, a gente vai falhar. É o que Deus nos quer mostrar com isto. E eu não vejo isto como uma situação normal. Eu não vejo isto nada normal, até porque o convidado que deu pela falta do vinho não foi falar com o responsável da festa. Imagina, a gente está numa festa, falta comida na nossa mesa ou bebida na nossa mesa. Estamos num casamento. Pensem assim, estamos num casamento, estamos todos numa mesa, acabou o confinamento, aleluia. Estamos todos numa mesa, 20 pessoas numa mesa, em grande confraternização, numa festa. Acabou aquela bebida, não vou fazer propaganda, vou fazer Coca-Cola, que a gente gosta de todos, não interessa. Acabou a Coca-Cola na mesa. A gente vai fazer o quê? Vamos perguntar a um convidado, olha, sabes, está não, vamos perguntar a alguém que é o responsável pela festa. O que é que se passa que não vem mais nada para a nossa mesa? Maria não fez isso. Maria foi ter com Jesus para meter a tal cunhazita para ver se ele resolvia. Então, mais uma vez, isto é algo que tem de tudo menos normal esta situação. Agora, se nós virmos isto com olhos espirituais, com olhos proféticos, que é o que o Senhor quer que a gente faça, nós vamos perceber porque é que estas circunstâncias todas aconteceram. E vamos perceber que este acontecimento é de grande ensino para nós. Este acontecimento mostra-nos, como eu disse, que quando nós não o colocamos no meio das nossas coisas, não corre bem. Este acontecimento mostra-nos que nós não dominamos nada. Que quando achamos que resolvemos tudo sozinho, nós falhamos. Agora, quando temos Jesus no nosso meio, quando Jesus faz parte dos nossos planos, nós aí conseguimos fazer. E nós também não conseguimos perceber porque é que Maria não foi falar com o mestre-sala. Que ela se calhar também achou que era estranho. Deixem-me falar de outra maneira. Eu não tenho a certeza. Eu tenho a certeza que uma mulher que tem um filho sem engravidar de forma natural, ok? Maria não engravidou de José. Maria engravidou do Espírito Santo. Maria era virgem e engravidou de forma sobrenatural pelo Espírito Santo. Quando foi ter com a sua prima, lembram-se como é que se chamava a prima dela? Isabel, a mãe do João Batista. Estavam as duas grávidas, um do primeiro profeta, a outra do Senhor. Emanuel é connosco, foi o que o anjo disse, não, o teu nome será Emanuel, Jesus connosco, Deus connosco. E o que é que aconteceu quando elas estavam juntas? O bebê que estava na barriga, no ventre de Isabel, revolveu-se porque percebeu a presença de Jesus, de uma divindade na barriga da sua tia. Uma mulher que tem isto, uma mulher que tem um filho que, quando eles uma vez vão a Jerusalém, fica para trás e vai para uma sinagoga e vai ler Isaías, em que diz: eu sou o ungido do Senhor. E eu hoje venho dizer que o tempo de prisão acabou. Eu venho dizer que o Senhor nos está a chamar e nos está a ungir
para anunciar o inaceitável do Senhor. Uma mulher que foi percebendo isto tudo, claramente, quando percebeu aquilo tudo que aconteceu no casamento, eu acredito que ela tinha uma espiritualidade muito ativa. E ela percebeu, está aqui qualquer coisa que não é normal. Então, eu vou falar com quem sabe destas coisas que não são normais. Portanto, a própria Maria teve esse entendimento que havia ali um problema que era espiritual. Havia ali um problema que não era natural. Havia algo ali que não estava a correr bem. Às vezes no nosso casamento e na nossa vida também é assim. Há coisas que nos acontecem, há situações que nós vivemos, há momentos que nós temos que, se nós pararmos um pouquinho para pensar, não são nada naturais. Nada naturais. Nós não conseguimos entender o porquê. Mas então, infelizmente, às vezes, o diabo tenta-nos convencer que a gente até tem culpa naquilo e muitas das vezes não temos culpa nenhuma no negócio errado que está a acontecer. Nenhuma. Lembro-se daquela passagem que os discípulos iam depois da cura do jovem cego e um dizia, deve ter sido os pecados do pai, os pecados da mãe, da avó, do periquito. Não. Foi para que o Senhor seja glorificado. Portanto, a gente às vezes tentamos arranjar culpas nossas. Às vezes pode ser, mas muitas vezes não é. Que a gente chame sempre Jesus para isso. Que a gente tenha a capacidade de ver circunstâncias na nossa vida que não são claramente naturais. Não podem ser naturais. Então nós, naturalmente, não vamos conseguir vencê-las. Naturalmente, só vamos conseguir ficar tristes, cansados, desiludidos, desanimados com a vida. Mas temos que ter força no Senhor e convicção no Senhor. Porque é o exemplo que Maria nos dá. Ela foi ter com Jesus porque percebeu que aquilo não era normal. Aquilo não era natural. Então, quando há coisas que são anormais, temos que ir a Jesus. Devemos ir sempre a Jesus. Mas mais quando estas coisas acontecem. E a verdade é que Jesus resolveu o problema. Resolveu ou não resolveu? Resolveu. Então porquê é que não há de resolver o nosso? Claro que vai resolver. Lá está. No tempo dele, não é do nosso. Porque muitas vezes ainda não é isso que o Senhor pode. Não é isso que nós precisamos. Ainda falta ali mais qualquer coisa. Por muito difícil que às vezes seja para nós aceitarmos. Quando não é o tempo certo, o Senhor não faz. A verdade é que Ele pode resolver o que não está bem na nossa vida. Mas lembram-se do que eu falei no início. Há pontos que é importante nós retermos. Como seja as atitudes que nós temos que ter. A obediência, a mudança, a perseverança, a ação. Eu não sei se hoje ainda há coisas na nossa vida, na minha vida, que não estão resolvidas, que naturalmente não se resolvem, porque eu ainda não perseverei o suficiente. Se calhar o Senhor quer-me trabalhar ainda mais nessa área, para que eu possa amanhã servir de exemplo para outros, de referência. A gente não sabe. O que eu sei é que eu tenho fé que Ele vai resolver. Eu tenho essa confiança interior inabalável que Ele vai resolver. Mas não sei bem quando é. Até enquanto não resolver, eu tenho que manter firme, como aqueles servos. Cansado às vezes, sim. Desgastado, como eles foram por ir lá 50 vezes buscar água, sim. Mas firme, sem murmurar e obedecer. Voltemos ao nosso casamento. Eu acho que nenhum de vocês discorda se eu vos disser que a Bíblia nos ensina que nada na Bíblia está escrito por acaso. Certo? Isto é uma verdade que nós não podemos pôr em causa. E esta passagem nos mostra que havia 6 talhas à entrada da casa. Vou fazer aqui um parênteses só por causa de uma situação. Aqui há umas semanas eu estava a falar com um irmão nosso de uma situação que aconteceu e em que ele me falou das 6 talhas, porque ele estava a ler e o Senhor mostrou-lhe uma data de coisas importantes sobre isso e ele percebeu que num momento difícil que ele estava a passar, ele percebeu que estava ali perante uma situação que não era normal, mas percebeu que Jesus estava naquela situação e que Jesus guardou e colocou a mão naquela situação. O que ele não sabia quando me estava a dizer isso é que o Senhor já me tinha dito para falar sobre isto daqui a algum tempo. Eu também não sabia quando é que seria. Da mesma forma que eu ontem partilhei com alguém, já não me recordo com quem, no final de tudo, que o Senhor ontem já me disse o que quer que eu fale a semana que vem, enquanto nós estávamos aqui. E eu não faço a menor ideia como é que lá vou chegar, mas o Senhor há de fazer isso. Mas nessa altura em que esse irmão falou comigo, o Senhor já me tinha dito o que é que queria que eu falasse e já tinha dado assim uns tópicos. Portanto, as coisas não acontecem por acaso. As coisas acontecem com Deus, têm princípio, meio e fim. No mundo é que às vezes as coisas salta ali uma coisa do meio e aquilo não bate certo, mas com Deus tudo bate certo. Então, estas talhas de pedras estavam lá exatamente como nós falámos no início, para que as pessoas se limpassem e serem purificadas também. O número 6
e a Bíblia é muito rica no ensino da numerologia, o número 6 significa alguém completo, por oposição ao 7, que significa a totalidade. O 6 é o número que normalmente representa o homem. Nós sabemos que o 6 representa normalmente o homem. O homem foi criado no 6º dia. O homem é um ser incompleto. O homem só fica completo quando tem Jesus na sua vida. E nós só nos completamos, não quer dizer que fiquemos perfeitos, mas só começamos a ser aperfeiçoados para chegar à estatura do varão perfeito que é Jesus, quando não faz parte da nossa vida. Até aí somos incompletos. Podemos ter muito dinheiro, podemos ter muita coisa, podemos rir muito, muitas festas, mas quando se põe a cabeça na almofada, falta qualquer coisa. A vida não está completa. E nós, às vezes, temos dificuldades, temos situações, temos problemas, mas estamos completos. Temos a alegria do Senhor, que é a nossa força. O Senhor um dia até nos ministrou sobre isso. E é importante aquilo que o Senhor nos ministrou hoje, ontem. Só por curiosidade também, deixem-me dizer-vos que o Evangelho de João apresenta 6 festas também. Portanto, aquele Evangelho que é tudo menos normal, fala de 6 festas que aconteceram também. E nós sabemos que as festas do Senhor são mais. Mas tudo relacionado para mostrar o quê? O número 6. O homem foi criado no 6º dia, como eu disse, e nós tínhamos ali 6 talhas de pedra. E o que é que o Senhor Jesus fez? O Senhor mandou encher as 6 talhas de água. E eu acho que todos nós já concordámos que este casamento estava muito estranho, não estava? Agora, alguém mandar encher talhas que estavam sujas de água ainda me parece mais estranho. E eu não sei, eu acho que é muito estranho. Porquê é que Jesus não mandou encher os barris de vinho com água? O casamento devia ter com certeza dezenas ou centenas de barris de vinho. Porquê é que Jesus não disse aos serventes assim: encham os barris de vinho e depois abram a torneirinha que vai... Perdão, encham os barris de água e depois abram a torneirinha que vai sair vinho. Porquê é que ele não fez assim? Acham que é por acaso? Não, não é por acaso. O Senhor Jesus mandou encher talhas que estavam sujas. Ou seja, a pessoa lava as mãos, lava os pés, se calhar até houve algum que deu um mortal encarpado, que foi lá para dentro e depois saiu, e aquilo ficou com tudo o que se pudesse imaginar lá. Então o que é que o Senhor mandou fazer? O Senhor não diz aqui na Bíblia em nenhum lado que Ele disse assim: vá, agora lavem isso com sonazol. E lá estou a fazer publicidade. Lavem isso muito bem, não sei o quê. Isso já não era o casamento, já era o casamento dos netos, não é? Se fosse assim. E ponham ao sol. Não. Ele diz para colocarem o quê? O Senhor está a dizer a ti e a mim hoje o quê? Está a dizer: usa aquilo que não presta, usa aquilo que está sujo, usa aquilo que tem impurezas, porque eu vou fazer aí um milagre naquilo que está sujo. E o que o Senhor está a dizer a ti e a mim é assim: usa a minha vida e usa a tua vida, que está sujo, que está cheio de impurezas, que já fomos perdoem a expressão, uma porcaria, que não valíamos nada, e Ele usa isso para fazer milagres. Ele usa isso para transformar. Ele usa isso para restaurar, para curar, para purificar, para trabalhar, para aperfeiçoar e usar o seu reino. Esse é o objetivo. O objetivo é o Senhor trabalhar em nós, para que através de nós possa trabalhar na vida de outros. Mas então Ele tem que purificar. Ele podia usar, o Senhor podia hoje em dia já usar aquelas pessoas que já estão aí, os bambambãs cá do sítio. Mas Ele resolveu usar a nós, que não somos nada, que não sabemos nada, cheios de impurezas, cheios de coisinhas que não estão bem, como aquelas talhas. Para quê? Para nos mudar, para vermos esse milagre em nós e outros verem que é possível isso acontecer também. Ou seja, o Senhor, eu sei que isto é uma frase comum, mas é verdade. O Senhor não chama quem já está pronto. O Senhor prepara os que chama para ficarem prontos. Amém. O Senhor vai trabalhando em nós. Como a gente tem aquele clichê evangélico que é: Deus não chama os capacitados, Deus capacita os escolhidos. Isto é um clichê, mas é verdade. É verdade, o Senhor trabalha em nós. É claro que o Senhor podia só usar aquelas pessoas que nasceram já num berço cristão, que aos 10 anos já estão formados em teologia, não sei das quantas e coisa e tal. Mas o Senhor tem prazer em pegar em pessoas que não veem nada disto e começar a trabalhá-las, começar-lhes a dizer, a ensinar coisas sobre a Bíblia, começar a ensinar o prazer da oração, começar a falar connosco, começar a dar-nos sonhos, começar a dar-nos visões, começar a dar-nos palavra e nós percebermos, conseguimos construir o reino de Deus. E ao mesmo tempo Ele ir aprimorando e ir trabalhando. Deus pode usar-nos de uma forma que nós nem sequer conseguimos imaginar. Nós nem sequer conseguimos prever. Por isso não impeças que Deus use a tua vida.
Não impeças por nada deste mundo que o Senhor usa a tua vida achando que não vales nada, achando que não sabes fazer. Eu nunca fui capaz, eu nunca soube. Se calhar é verdade, mas hoje tens Jesus na tua vida. Se calhar até houve alturas em que tu eras capaz, mas outros com inveja, outros porque não tinham os sonhos que tu tinhas, outros porque não cavavam os poços que tu cavavas logo com água, te diziam isso com inveja para te desanimar. E tu és super capaz e foste entulhando-te e guardando-te e escondendo-te. Mas o Senhor hoje nos diz, da mesma forma que usou aquelas talhas sujas, cheias de impurezas, o Senhor usa a tua vida e a minha vida. Amém. Deixa-me dizer de outra maneira. Se não fosse algo precioso, o diabo não tentava por todos os meios puxar-te para o caminho de Deus. Se tu não fosses algo importante para Deus, se fosses aquele que está lá no meio da multidão, o diabo não estava preocupado contigo. Mas o diabo está preocupado contigo e tenta desanimar-te, e tenta dizer que não vales, e tenta puxar-te daqui, e tenta lembrar-te do pecado do passado, e tenta-te com um vício, e tenta-te com o não sei quê, porque sabe que és precioso e preciosa aos olhos de Deus. É isso que o diabo sabe. E o diabo quer impedir, então ele luta todos os dias. O objetivo dele é lutar todos os dias para que cada um de nós, assim que se levanta da cama, comece a pecar. Esse é o objetivo dele. Para nos afastar da glória de Deus, para nos afastar da presença de Deus. Para não chegarmos mais. Porque à medida que nós nos chegamos mais a Deus, é mais difícil a tentação de pegar. Quanto mais próximos nós temos de Deus, é mais difícil. Digam lá, como é que foi a semana passada? Quem conseguiu fazer o jejum dos 3 dias ou o mais que fosse? Ficámos ou não ficámos mais próximos de Deus? Ficamos ou não ficamos mais sensíveis a ouvir a palavra de Deus? Quando lemos aquilo, é diferente. Quando nós nos consagramos, o diabo começa a... Tipo aquele balão que faz vaziar. Porque estamos cheios do Espírito Santo. E é isso que ele não quer que aconteça. E esta água que o Senhor colocou naquelas talhas sujas e impuras é símbolo de vida também. Esta água, obviamente, fala-nos de alegria, fala-nos de salvação, porque o Senhor encheu aquilo que estava sujo para poder fazer um milagre com água. A água fala-nos da palavra. O que é que a gente sabe através da Bíblia? Que a água, que é a palavra de Deus, nos lava, nos limpa, nos purifica. Por isso é tão importante lermos a Bíblia. Se nós não lermos a Bíblia, sem a palavra que nos lava, que nos purifica, o milagre da transformação não acontece na nossa vida. Amém. Longe de mim dizer que Deus não pode fazer. Até porque eu não disse nenhuma heresia. Eu disse isto com uma intenção. Porque nós fomos ler a Bíblia, todas aquelas pessoas em quem o Senhor Jesus fez um milagre não liam a palavra. Se calhar até liam o Pentateuco, liam a lei, mas não liam a palavra. Mas também não sei se liam nem se não liam. Portanto, eu não estou a dizer que precisamos de ler a palavra para Deus fazer o milagre. Estou a dizer que o milagre da nossa transformação, enquanto homens e mulheres, que nos vamos melhorando, que vamos mudando para ficarmos mais próximos da estatura do varão perfeito que é Jesus, é preciso nós lermos a palavra. E onde é que Jesus mandou colocar a água? Nos barris? Não. Nas talhas, naquele tal coisinho. Então, profeticamente falando, as talhas representam a nossa vida porque são 6. Representa o homem. Nós outros. Nós somos seres humanos. Quando se fala do homem, estamos a falar de humanidade. Não estamos a falar só do sexo masculino, estamos a falar de humanidade. Porquê é que não eram 5 talhas? Ou 7, ou 4, ou 8, ou 10. Porquê? Porque o Senhor nos quis mostrar que este milagre aqui está preparado para percebermos o que é que Jesus pode fazer na nossa vida. Então agora, profeticamente falando, vamos entrar na ministração propriamente dita. Eu sei que vocês vão pensar assim, já é quase meio-dia. Mas agora é que vamos ver aquilo que o Senhor nos vai ministrar. Porque até aqui, tudo podia acontecer. Até aqui nós estávamos a ver as coisas de uma forma espiritual, sim, natural, mas não estávamos a ver de uma forma profética. Eu não sei se vocês hoje repararam, temos aqui uma mesa estranha. Uma mesa que não estava cá ontem, que não costuma estar aos domingos. Esta mesa está aqui, foi colocada ontem à noite, depois ninguém está presente, para ninguém ver, por uma razão. Vou-vos mostrar qual é a razão. Esta mesa tem talhas. Não podem ser talhas no tamanho real. Não é que eu não tenha força para pegar uma coisa com 120 litros. Não pensem nisso. Até só com o sopro aquilo se move. Não. Primeiro porque eu não tenho força para isso. Segundo, não vos podia pedir para entregarem em casa.
Mas a questão não é essa. É que não poderia ter aqui todas. E elas têm uma intenção. Porque pensem em cada um destes vasos como se fosse uma talha daquelas que estava lá à porta. Pensem nestes vasos como aquelas talhas. E o Senhor quer falar-nos destas talhas hoje. Quer falar do que isto significa na minha vida e na tua vida. É o que o Senhor quer falar sobre isto. E como, dependendo daquilo que estas talhas significam para nós, nós podemos estar mais próximos ou mais distantes de Jesus. É isso que o Senhor quer fazer. E eu vou-vos mostrar o que é que cada uma destas 6 talhas significa nas nossas vidas. O que é que o Senhor nos quer trabalhar sobre cada uma destas 6 talhas. Temos aqui uma talha. Talha do amor. Nem de propósito. Ontem falou-se muito de amor. Por isso é que a gente não consegue entender os caminhos de Deus. A gente não consegue entender aquilo que Deus faz, aquilo que Deus falou há 3 semanas com o nosso irmão, aquilo que Deus falou antes disso a mim e a forma como ontem as coisas aconteceram. Mas a verdade é que o Senhor hoje nos diz que a primeira talha que estava lá à porta do casamento, a primeira talha que foi importante para o milagre, chama-se amor. E porquê? Porque a Bíblia nos ensina, em primeiro lugar, que o amor cobre uma multidão de pecados. Portanto, não interessa o que o mundo diz sobre ti, não interessa o que o inimigo vem dizer sobre ti. O mundo diz coisas, mas a Bíblia nos diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, o que é que o Senhor nos pergunta hoje? Nós conseguimos demonstrar amor na nossa casa? Temos esse hábito de demonstrar amor? Temos que encher esta talha do amor. Na nossa casa, no nosso dia-a-dia, nos nossos relacionamentos, na igreja, claro, mas não só na igreja, porque nós somos igreja, amém? Então, por onde nós formos, esta talha tem que estar cheia. Esta talha de amor tem que estar cheia. O que é que significa encher esta talha de amor? Significa amar completamente. Não é só até aqui, é completamente. Significa amar de uma forma efusiva, ardentemente, tempestivamente. É isso que significa. Aquele amor que nos enche de tal maneira como o Senhor é e como o Senhor fez connosco. E como é que é a tua vida com Deus? Só demonstras amor quando o Senhor te consola, quando o Senhor te conforta, ou demonstras amor diariamente com Deus? Temos que encher desse amor também. Temos que estar cheios do nosso amor com Deus. E vou dizer até mais. Vou ser um bocadinho mais provocador. Jesus ainda é o teu primeiro amor? Ou já deixou de ser? É que se Jesus não é o teu primeiro amor, não vale a pena a gente ainda pedir para fazer mudança na nossa vida. Mas se ele ainda é o nosso primeiro amor, aí nós conseguimos encher esta talha. O que é que achas? Vai falando aí com o Espírito Santo. Achas que consegues encher esta talha? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Nós temos várias talhas. Vocês repararam nisso? Temos aqui uma segunda talha que se chama bondade. Temos aqui a talha da bondade. Como é que nós somos? Somos bondosos? É o que o Senhor Jesus nos está a perguntar hoje. Nós tratamos toda a gente de uma forma bondosa. Sabem que tratar com bondade desfaz qualquer pé de guerra que possa acontecer. Qualquer situação mais complicada, se nós formos bondosos, aquilo é melhor que dinamite. Cai ali na hora. Temos que estar cheios de bondade. Se nós estivermos cheios de bondade, é impossível o mal vencer. Sabem que palavras amáveis, gestos carinhosos, fazem a diferença neste mundo. Mais do que conversa. Palavras e gestos carinhosos fazem a diferença. Jesus foi conhecido pela sua bondade. Jesus foi bondoso com toda a gente. Jesus foi amoroso, porque Ele é amor, mas foi bondoso com toda a gente. Podemos dizer claramente que esta talha da bondade é uma consequência da talha do amor. Claro que é. Se não tivermos amor, não podemos ser bondosos. Somos hipócritas. Fazemos que sim, mas quando a pessoa vira costas... Temos que ter amor. Se tivermos amor, temos bondade. Senão, não. Será que nós somos conhecidos aí fora por sermos bondosos e com um coração bom? Ou somos conhecidos por sermos alguém com um coração de pedra? O que é que o Espírito Santo está a falar contigo hoje em relação a encher esta talha? Conseguirias tu encher esta talha da bondade? Se o Senhor te dissesse assim, enche esta talha. Será que tu com a tua bondade conseguirias encher esta talha? Não penses que a vais encher de água. Pensa na bondade que tu tens em ti, da mesma forma que o amor que tu tens em ti. Será que conseguias encher a talha? Se não conseguimos, temos aqui alguém que faz esses milagres.
salvo seja, estou aqui a personificar do meu lado direito, por oposição às talhas, não é? Já deu para perceber isso. Será que Jesus pode vir fazer isso nas nossas vidas? Será que nós queremos que Ele venha fazer nas nossas vidas? Nós temos várias talhas. Nós temos aqui mais uma. Vai ficar difícil. É a talha da santidade. A talha da santidade. Como é que é a nossa vida? Será que a beleza da santidade do Senhor se reflete em nós? Ontem, várias vezes, tocou uma das músicas aleatoriamente que nos falava de Apocalipse 4, não era? Lembram-se? Dos 24 anciãos, santidade. Orámos sobre santidade, adorámos. Basta a santidade do Senhor. Será que isso é mesmo real na nossa vida ou é só no tempo em que estamos na presença de Deus? Nós temos que ser este espelho de santidade em todo o tempo. Temos que ser este espelho de santidade nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos, naquilo que vemos, naquilo que ouvimos, naquilo que falamos, na forma como nos comportamos. Santidade do Senhor tem que ser real na nossa vida. Temos que ser, entre aspas, um espelho da santidade do Senhor. Onde nós vemos a santidade do Senhor Jesus está connosco. É isso que nós temos que ser. Agora, se ainda há alguma coisa do mundo que nos conquista, que nos puxa, tipo aqueles desenhos animados que puxam assim, não é? A pessoa está a tentar, se ainda há alguma coisa que nos puxa, a da santidade com certeza vai ficar para lá. Não vamos conseguir enchê-la. Porque estamos a ser puxados, porque o mundo não é santo, amém? Todos nós sabemos isso. Podem algumas pessoas vir com algumas conversas, muitas coisas, né? Mas a gente sabe que a santidade não reina lá. Então, se há alguma coisa que ainda nos conquista no mundo e que não conseguiríamos hoje encher a talha da santidade se o Senhor Jesus nos pedisse, então hoje é o tempo de nós, se calhar, escolhermos e deixarmos essa talha para trás. Amém? Amém. Faltam 3 talhas. O que é que vocês acham que vem por aí? O que é que acham? Vou-vos dizer o que é que vem por aí. Foi também por isto que eu escolhi estes vasos. É difícil. Temos aqui a talha da fé. A Bíblia tem aqueles homens que chama os heróis da fé. Como está a nossa fé? Como está a nossa fé no Senhor, no Deus dos milagres? Como está a nossa fé no Deus Todo-Poderoso? Como está a nossa fé no grande Eu Sou? Será que o nosso nome poderia estar escrito também nesses homens considerados os pais da fé? Será que poderíamos ser considerados pais e mães da fé? Ou não? A fé é um dos dons do Espírito Santo. Amém? Um dos 9 dons que o Espírito Santo nos dá. E a Bíblia nos diz que o Senhor dá a cada uma porção de fé. Nós podemos aumentá-la ou reduzi-la. Depende daquilo que nós fazemos. Então quer dizer que nós podemos aumentar a fé. A fé não é esperança. Fé é fé. Deixem-me dar-vos um exemplo. Quando nós subimos uma escada rolante, quando vamos ao supermercado fazer compras e vamos numa escada rolante. Imagina que não há confinamento, a vida voltou ao normal. E tem aquela gente toda para cima e para baixo. A gente, quando na escada rolante, a gente tem esperança que ela não pare. Porque se parar, então se viemos com o carrinho, aquilo é complicado, porque o imã agarra e a gente não consegue. Não é? Isso não é ter fé, isso é ter esperança. Agora, o céu é fé, não é esperança. O milagre de Deus na minha vida é fé. Eu creio no milagre na minha casa. É fé, não é esperança. A esperança esgota-se ao fim de 2 dias ou 3. A fé mantém-nos inabaláveis. Será que nós conseguiríamos encher esta talha de fé? Ou temos que aumentar essa fé? A Bíblia nos diz de uma forma simples como é que se aumenta a fé. A Bíblia dá-nos todas as dicas. Lembram-se como é que é aquela passagem? Diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então, se nós não ouvirmos a palavra, não ouvirmos ou lermos a palavra, nós não aumentamos a fé. Nós não aumentamos a fé só porque vemos, nós edificamos a nossa fé com testemunhos, claro. Edificamos a nossa fé quando vemos os milagres acontecer, sim. Mas a fé aumenta quando ouvimos a palavra de Cristo. Então, estamos nós a fazê-lo? Será que conseguimos hoje mostrar ao Senhor Jesus? Será que hoje nós podíamos dizer, Senhor, esta talha não precisa de ser cheia, eu estou lá? Ou será que precisamos que Ele encha também? Será que isto é uma prioridade na nossa vida, ter fé ou não? Ou achamos que é uma coisa que acontece? E agora vou-te perguntar algo. O que é que tu precisas para voltar a ser aquele homem ou mulher que já foste um dia com uma fé inabalável? Que podia acontecer o que acontecesse. Podiam cair raios e picaretas e tu sabias que tens um Deus vencedor contigo. Tens um Deus que te dá a mão. Tens o Deus que te tira da tempestade. Tens o Deus que te faz caminhar sobre as águas. Um dia já fomos assim. Porquê é que deixámos de ser assim? Porquê é que perdemos essa fé? O que é que precisamos para voltar a ter esta fé? O que é que precisamos para isso?
Alguém quer adivinhar qual é a próxima talha? Eu vou-vos dizer. Espera aí. Está trocado. Isto às tantas... A gente à noite às vezes já não raciocina bem. Adoração? É a talha da adoração. Como é que nós estamos em relação à adoração? Isto vindo, quando o Senhor me deu esta palavra e foi dizendo o que é que queria que eu preparasse, uma das questões que eu tinha era: o que é que eu posso falar sobre adoração no domingo depois de nós termos 12 horas de adoração e oração? Mas não é daquilo que aconteceu ontem que o Senhor está a falar. O Senhor está a falar da nossa vida. É claro que ontem tivemos um tempo poderoso, mas o que o Senhor está a dizer é: somos nós adoradores em espírito e em verdade, todos os dias. Somos nós aqueles que têm mãos limpas e coração puro, prontos para subir ao Monte Santo do Senhor, todos os dias. Somos essas pessoas ou não somos? O que é que precisamos? O Senhor diz na sua palavra que Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Será que se Ele procurasse, os seus olhos começarem a andar pela terra, será que os seus olhos vão parar em cada um de nós? Olha ali, Pedro, ali. Será? Ou será que não? Será que só adoramos na igreja ou será que nem adoramos na igreja? Cumprimos o momento do louvor e não adoramos sequer. Porque adorar é eu render-me a Deus. Adorar é eu declarar que Ele é acima de todas as coisas. Isso é adoração. Como está a nossa adoração? Está cheia? Ontem enchemos muito. Mas será que amanhã vai estar cheia ainda? Ou será que amanhã vai estar meia vazia? E por fim, chegamos à última talha. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Que é a talha do perdão. Como é que nós estamos em relação ao perdão? O perdão é um símbolo, sabem de quê? O perdão é um símbolo de liberdade. Perdoar o outro é oferecer liberdade, vivendo eu em liberdade. É exatamente o oposto de eu não perdoar. Não perdoar é eu achar que aprisiono alguém que está livre e eu estou preso. Vejam bem que isto é uma coisa que é um bocadinho contrassenso. Eu não perdoo o Jaquim porque fez uma coisa qualquer, me tratou mal, o que é que seja, eu não o perdoo. Ele não sabe, vive feliz da vida e eu vivo aprisionado naquela falta de perdão. Acordo a pensar no Jaquim, ainda bem que não temos nenhum Jaquim. Acordo a pensar no Joaquim, quando me sento à mesa a comida nem desce. Joaquim, se eu pudesse espetar-lhe o garfo no chão. E quando vou para a cama não durmo, estou a pensar no Joaquim, nem tenho sonhos a pensar no Joaquim. E o Joaquim está na boa no cinema. Já acabou o confinamento, ok? Ele está no cinema, a passear, a divertir-se, a fazer um grande jantar, a comer tranquilo e aquilo não passa porque eu estou assim. E se calhar estou 1 ano, 2, 10, 20, 30 e não consegui liberar perdão. Tenho uma talha do perdão completamente vazia. E estou presa no perdão. Não ofereço essa liberdade ao outro e nem tenho também. O Senhor diz lá em Colossenses que o perdão deve ser mútuo e deve refletir o perdão de Deus. Então eu quero que o Senhor me perdoe. Eu quero que o Jesus que faz o milagre da transformação da água em vinho. Eu quero que o Jesus que muda a minha vida me perdoe quando eu meto o pé na argola, perdoem-me a expressão, quando eu faço o que não devo, né? Quando eu piso na bola, como se diz no Brasil. Eu quero que ele me perdoe, mas eu não perdoo o Joaquim. Vejam bem como é um contrassenso. Como é que nós podemos não perdoar alguém e achar que nós... Deixa-me dizer de outra forma. Como é que nós podemos não perdoar alguém por acharmos que essa pessoa não é digna, não merece o meu perdão, mas achar que eu mereço? Quando nós não perdoamos alguém por achar que essa pessoa não é digna, o que eu estou a dizer ao Jesus que transforma, pá, estavas equivocado quando subiste àquela cruz. Porque tu foste lá para me perdoar, mas devias estar enganado. Não queres voltar atrás e só subir de lado. É o que eu estou a dizer. Estou a dizer que ele se equivocou quando ele disse: eu te perdoo. Mais até, vamos mais acima ao trono e vamos dizer: Deus, porquê é que mandaste Jesus? Porque o Jaquim não merece. Ah, foi para mim, está ok, mas pode... Então estamos a dizer que Deus se equivocou? Que o sacrifício do Senhor Jesus foi em vão? Quando ele foi lá ao inferno e trouxe as chaves que lá estavam, que nos permite hoje libertar pessoas e dar vida aos mortos e curar os doentes e nos permite expulsar os demónios, essas chaves que ele trouxe lá. Porque, deixem-me lembrar-vos uma coisa, Satanás tem um império, mas a chave do império está nas mãos de Jesus. Não é? Portanto, aqui, o poder que ele tem poder, mas é controlado.
seja, isso que Jesus fez naqueles 3 dias não foi importante? Claro que foi. Então nós temos que perdoar. Nós temos que ter uma talha cheia de amor, uma talha cheia de bondade. Temos que ter talhas cheias de santidade, de adoração, de fé e de perdão. Temos que encher isto. Jesus, além de ser o Todo-Poderoso que fazia milagres, era conhecido por estes atributos. Jesus, enquanto homem, era como nós, eram 6, se me permitem dizer isso. Mas eram 6 com estes atributos todos. Por isso é que há aqui uma outra talha. Por isso é que aqui estão 7, que lá no casamento não estavam. Que esta 7 significa Jesus. Que eu não me atrevi sequer a por nome. Não vou por aí. Agora, estas 6 estavam lá no casamento. Para mostrar que o homem tinha estes 6 atributos. Claro, é divino. É Jesus Todo-Poderoso. E este, nós não podemos tocar, nós não podemos ser cheios como Ele. Podemos ser cheios do Espírito Santo, como Ele era cheio do Espírito Santo. Podemos mudar e ser transformados para ficarmos próximos dEle. Mas por isso temos que encher estas talhas todas primeiro. Se nós não enchermos estas talhas todas, o Espírito Santo até pode usar a nossa vida. O Espírito Santo pode vir sobre nós, pode nos capacitar. Podemos ter os 9 dons do Espírito Santo. Podemos ter as 9 características dos frutos do Espírito. Algumas não conseguiremos já, se não enchermos as talhas. Mas pronto, isso sou eu a dizer. Mas o que é que isso faz de nós? Faz pessoas incompletas na mesma. Porque Jesus não está na nossa vida. Não refletimos Jesus no amor, na santidade, na bondade, na adoração, na fé, no perdão. Não refletimos nisso. Então, esta mudança tem que ocorrer na nossa vida a partir de hoje. Porque a semana passada foi o dia de Páscoa. A semana passada foi o dia da mudança. O dia em que o espírito da morte passou por cima e nós mudámos de ser quem éramos para ser alguém que tem uma vida diferente com Deus. E é isso que o Senhor quer fazer hoje connosco. Dizer-nos, muda e enche estas talhas. Enche, vê na tua vida quais as talhas. Provavelmente algumas estarão cheias na tua vida. Provavelmente não precisarás de encher as 6 talhas. Mas o Senhor hoje te diz que é tempo de tu perceberes que talhas é que ainda podes encher. Amém? Enquanto nós não decidirmos mudar para ter estas 6 talhas cheias, o Senhor não vai poder cumprir o propósito que tem para nós. Porque senão o Senhor era hipócrita. Estava-nos a transformar em algo que não tem os atributos dele. E o Senhor Jesus não é hipócrita. O Senhor Jesus é bom. Amém. Então eu gostava que tu pudesses fechar os teus olhos nesta hora. Pudesses começar a falar com o Espírito Santo. E pudesses começar a dizer-lhe, Senhor, vem encher a minha vida. Alugar na casa, apega na casa. Quando estamos juntos, não se encontra a casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, não se encontra a casa de Deus Pai. Alugar na arca, apedar na arca. Quando estamos juntos, não se encontra a arca de Deus Pai, a esperança na arca, recomeço na arca. Reunidos nele, não se encontra a arca de Deus Pai. Fui convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer, não mereci estar aqui. Comigo eu trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou
Reunidos nele nosso encontro é a arca de Deus Pai. O som da tua palavra curou a nossa alma. O verbo nos amou, da solidão nos resgatou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou pra mesa do Senhor. Há lugar na arca, há perdão na arca. Quando estamos juntos, nosso encontro é a arca de Deus Pai. A esperança na estamos juntos, nosso encontro é a arca de Deus Pai. A esperança na arca, recomeço na arca. Reunidos nele, nosso encontro é a arca de Deus Pai. Há lugar na arca, há perdão na arca. Quando estamos juntos, nosso encontro é a arca de Deus Pai. A esperança na arca, recomeço na arca. Reunidos nele, nosso encontro é a arca de Deus Pai. De Deus Pai. Há lugar na a perdão na arca. Quando estamos juntos, nosso encontro é a arca de Deus Pai. A esperança na arca, recomeço na arca. Reunidos nele, nosso encontro é a arca de Deus Pai. Nós te agradecemos porque nos deste uma arca, Deus. Nos deste uma arca onde nós podemos refugiar-nos. Claro que o primeiro refúgio és tu, Senhor. Claro. O primeiro refúgio são as asas do Senhor, é o seu colo, saboroso, gostoso, amoroso. E te agradecemos por isso, Deus. Porque é um colo que está sempre pronto para nós corrermos. É um colo que está sempre pronto para nos abraçar. Mas te agradecemos porque nos deste este lugar, Senhor, onde nós podemos, sentindo a tua presença, ser restaurados, ser curados, porque o teu amor é tão grande, Senhor, que nos leva a uma aliança total contigo, Deus. Eu oro abençoando, Senhor, cada dízimo, cada primícia, Senhor, cada oferta que foi colocada hoje pelos teus filhos, Deus. Porque eles sabem que o teu amor é tão grande, Senhor, que não lhes faltará nada do que eles entregam a ti. Entregam porque sabem que os teus princípios, Senhor, se forem cumpridos, eles serão transformados. Pai, eu te agradeço, Senhor, porque nada do que foi entregue aqui vai fazer falta a nenhum de nós. E nós ainda teremos para abençoar aqueles que hoje têm falta. E nós te agradecemos também por isso. Por isso declaramos, Senhor, que teremos casas fartas, teremos uma arca farta, para poder receber aqueles que precisam. Os que não têm fartura, nem no espírito, nem no físico, Senhor. E nós te agradecemos, Pai. Declarando que não faltará nada nas nossas casas. Não faltará nada, Senhor, nas nossas vidas. Não faltará nada nos nossos filhos. Porque Tu, que és o autor da vida, Senhor, hoje nos vieste encher. Hoje vieste encher as talhas que nós precisamos, Deus, para ser transformados. E isso é que tem valor. E isso é que é importante. E isso é que tem um valor e um preço inegociável e imensurável, Deus. Tal como o Teu amor, Senhor. Quanto ao mais que o amor do Pai, a graça redentora do Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão com o Senhor Espírito Santo seja com cada um de nós nesta semana e até ao final dos nossos dias, ou até que o Senhor volte antes e nos leve.
Tenha uma excelente semana. Uma semana abençoada. Lembra-te que há uma arca. Lembra-te que há um Deus. Lembra-te que há um Jesus que anseia para que no seu último milagre tu estejas presente, que é as bodas do Cordeiro. Quando achares que é difícil, lembra-te, o primeiro milagre foi o que nós falámos hoje. O último Ele conta contigo e comigo lá. Somos os seus convidados de honra. Somos a sua noiva. Então lembra-te disso esta semana, medita nessa palavra e chega-te a Deus de uma forma que nunca chegaste esta semana e vais ver que Ele transformará a tua vida de uma forma completa. Tenha uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Amém.